Olá, Gente, Camila. tudo bom? Gente, essa é a Tá- Jéssica Mar. Antes de qualquer coisa, uma grande amiga, então esse convite está sendo bem especial para mim hoje, tá, gente? Então, Jéssica é a nossa convidada de hoje da live de modelagem, professora de arte desde 2010 e ceramista desde 2017, idealizadora da Calcário Atelier, onde e vem estudando, né, vem investigando a cerâmica contemporânea e o ensino das artes visuais. Então, Jéssica, boa noite. Boa noite. Gente, para quem Tá está vindo, melhor? tá melhor. Gente, para quem está vindo pela primeira vez para essas lives, essa live faz parte de uma série, ao todo vão ser 10, relacionadas ao nosso curso presencial do Ateliê Expressivo, né? Então, ainda temos vagas para o curso que vai acontecer ainda esse ano, mas enquanto o curso não acontece, a gente preparou uma série de lives para conversar um pouquinho sobre os módulos. Então, a gente já teve o módulo de desenho, a gente já teve o módulo de cores e tintas, e hoje a gente está com o módulo de modelagem, certo? Então, a nossa primeira convidada é Jéssica. Boa noite para quem está chegando agora. E, gente, olha só. é, Esse módulo, né, ele traz a modelagem, mas ele traz um subtítulo que é a potência do barro. Então, quando eu convidei Jéssica, ela ficou aí, né, bem pensativa, pois muitas reflexões sobre o Lembro. tema, e Sim. a gente conversou bastante anteriormente. E aí, Jéssica, conta pra gente um pouquinho, né, a partir desse estímulo da potência do barro, quando tu escuta assim, você que já trabalha com isso há tanto tempo, então quando tu escuta essa frase, né, a potência do barro, o que é que vem na tua mente aí? Conta pra gente. Ótimo, Mila. Então, eu refleti muito, muito a partir desse tema que você propôs, não é? Que eu acho que, enfim, você pode ter várias perspectivas sobre é, essa mesma provocação da potência do barro, porque, assim, para mim, eu penso de uma maneira, né? Como investigadora em cerâmica. E como professora, eu penso de uma outra forma. E vendo também as produções de outras pessoas, eu absorvo de uma outra forma a potência do barro. E aí, antes de chegar aqui, eu estava até vendo as minhas postagens antigas, porque desde esse meu novo momento de investigar mesmo essa parte técnica da cerâmica, eu nunca mais postei nada na minha página do Instagram, confesso. E então, na verdade, traduz o que eu estava pensando em dizer, que eu acho que, para mim, primeiro, a potência do barro vem mesmo, né, nessa descoberta das possibilidades dos materiais cerâmicos, porque assim, quando fala barro para mim, eu já venho no produto final para mim, que é o produto cerâmico, é a peça cerâmica em si, não é? Então, assim, a potência do barro, ela está nessas possibilidades com esses materiais, que não é só o barro, o vidro, o cimento, são os óxidos, que são pozinhos coloridos, que vêm também da terra, que vem de barro colorido, extraído da própria terra. Que mais? O gesso e uma infinidade de materiais, até material orgânico, a porcelana. Então, assim, é um universo muito versátil e rico, sabe? Em termos de potência para a criação. Sim. Para mim.
falou assim, até uma dúvida mesmo, quando tu fala essa questão do vidro, né? É o processo da cerâmica, da pintura da cerâmica, é isso que você também faz, né? Esse estudo dessa pintura, né? Exatamente. Quando você começa a se aprofundar na cerâmica e na produção com barro, você primeiro percebe que você pode modelar uma peça e aí depois essa peça ela vai a um forno a alta temperatura para se tornar cerâmica, porque eu já ouvi falar assim, pessoas que é, pronto, as crianças. Mas aí você pode cozinhar esse barro, é? E aí ele vai ficar mais bonito, não sei o quê. Bom, se eu colocar no forno da minha casa, eu acho que o forno convencional da gente só vai, eu acho que até uns 500 graus, não é? Celsius, eu acho. Não sei. Ou por aí. Mas para se ter a peça em cerâmica resistente, porque a cerâmica, na verdade, é aquele barro que comprimiu todo e ficou resistente. E aí a gente tem a peça em cerâmica. Então ele tem que ser cozido a altas temperaturas, tipo a 1000 graus para cima. Então, assim, Mas 1000 graus. diz, E pode aí, a partir dessa primeira queima da cerâmica, é que eu posso ali colocar, acrescentar os que chamamos aqui, é porque eu estou em Portugal, né? Já vai falar disso, mas aqui em Portugal a gente chama de os vidrados, que são os vidros que você pode fazer os revestimentos nas peças, que são pó, é um pó de vários componentes químicos. Enfim, eu não vou falar aqui os componentes químicos, mas assim, são os componentes químicos que você mistura na água e aí então você faz essa cobertura e vai para o forno a alta temperatura. E aí ele sai uma peça com uma coisa aí a mais. Por isso que eu falo vidrado. Aí no Brasil a gente chama de esmalte, os esmaltes cerâmicos. Pronto. Mas aí, no caso, para quem está escutando a gente, né? A gente tem, enfim, pessoas de vários lugares, mas a grande maioria aqui de Recife, né? Antes de você ir aí para Portugal, ainda aqui em Recife, você já iniciou o teu processo de Sim, investigação e de estudo, né? Da sim. cerâmica. Então, conta pra gente, onde foi, assim, para quem tiver interesse inclusive até de queimar suas peças. Você queimava no seu ateliê ou levava para algum lugar? Como era isso? Pronto. Então, Mila, aí em Recife, porque assim, você, enfim, a gente fez o curso de educação artística, né? Com habilitação em artes visuais, quer dizer, hoje é artes visuais. E aí, então, na verdade, essa foi uma retomada. Eu voltei para a universidade, fui aluna da extensão de expressão artística do ateliê de argila, não é? E aí lá é que eu, eu fui retomar tudo isso, porque antes dessa retomada, eu fiz um curso no Museu do Estado de Pernambuco com uma mestra que tem lá em porcelana, pintura em porcelana, que é a Marisa Varela, que para mim é uma referência, assim, é uma pessoa incrível, e que e na verdade foi uma indicação de Patrícia Barreto, que, enfim, é outra pessoa que eu admiro muito o trabalho, o ser humano, tudo. E então eu cheguei até lá e eu descobri que eu podia pintar coisas, levar a um forno em alta temperatura e dali sair algo novo que eu acabei de criar, mas era só a pintura na superfície cerâmica. Entendi. E aí então eu comecei a achar aquilo ali interessante. Eu queria explorar mais aquilo, aquilo estava sabe? Poxa, eu poderia fazer mais coisa. E aí foi quando eu voltei para a universidade e Sim. procurei o curso de extensão. E ali foi que eu comecei a experimentar, a queimar as minhas peças
E pronto, foi basicamente no forno do ateliê que você já conhece, da Federal, né, do CAC. Mas aí, no caso, assim, né, Gé, você trouxe para a gente no início dessa conversa duas perspectivas, né? Tanto enquanto arte educadora, Sim. quanto artista, investigadora, até porque a gente sabe que é muito difícil ter, por exemplo, um forno numa escola, né? Sim. Então, quais são aí as possibilidades desse barro, dessa modelagem na arte educação? Se tu puder trazer um pouquinho da tua experiência, né? Que eu acredito que foi no Uhum. Fundamental 2. Uhum. Então, enfim, de forma breve, trazer essa potência do barro na educação, na arte educação. Ah, sim. Pronto, falando assim na arte e educação, realmente é muito difícil se ter um forno numa escola ou uma coisa assim. Mas, assim, em Recife eu tenho contatos, quem quiser depois, se algum professor que esteja interessado em abordar o barro e quiser tornar o barro cerâmico, pode falar comigo que eu tenho contatos que faz esse trabalho de fazer, enfornar peças, depois devolver as peças já cozidas e pronto. Eu tenho esse contato e aí a pessoa, quem quiser depois pode deixar aí no direct para mim. Mas pronto, como era a pergunta mesmo? A potência, né, do barro Sim, na educação, né? na educação, pronto. Para mim, assim, eu sempre tive interesse, assim, na minha prática docência em buscar como é que eu poderia aproximar, como é que eu posso aproximar os alunos, principalmente no Fundamental 2, não é? Que é aquele período do sexto ano. Enfim, eu pegava turmas de sextos e sétimos na minha experiência mais forte, mas assim, eu também fazia Fundamental 1, né, aí no Brasil. Bom, tá, voltando então. Então é aquela idade assim, pré-adolescente que tá ali, não é? Mas que então a minha primeira coisa assim de pensar como docente é como eu posso mesmo aproximar o aluno é, do do gosto pelo aprender, sabe? Sim. Então, assim, um ateliê de artes, você tem muitas ferramentas, não é? Então, era isso que eu utilizo, é isso que eu utilizo, na verdade. São a prática e o fazer artístico, os materiais. Então, assim, a partir do que os alunos se interessam, então eu busco aproximar eles das experiências, dessa experiência do fazer artístico, da conclusão com um projeto, não é? Para ele fazer as coisas pensando, tomar nota, ter já essa experiência mesmo científica das coisas. Eu sempre gostei muito disso. E então, o barro, ele é assim, tipo, o preferido, pelo menos na minha percepção, assim, é Uhum. o preferido, porque assim, quando eles descobrem que existe formas e maneiras de se tocar aquele barro, de que ao tocar eu posso me expressar, eu posso moldar e trazer formas só a partir do meu toque, que é algo tão simples, isso já fascina, eu acho. Né? Na verdade, a partir desse contato e dessa expressão, os alunos, eles conseguem ver um produto final muito mais rápido, e eu acho que eles têm essa ansiedade também, né, de se perceber. Então, é muito interessante, né? Então, assim, a partir do barro... Ah, disse. Não, não. Finaliza porque a gente está aqui. Não, finaliza, pode concluir, mas é só porque eu achei interessante aqui esse comentário
de Tati, né, que é professora, é pedagoga, ela já está com a gente acompanhando aqui as lives. E ela fala dessas rachaduras. Se tu tiver assim algum tipo de sugestão Tá, sobre essas rachaduras. pronto. Vou falar sobre isso, mas deixa eu só concluir essa parte que eu estava falando. É porque, assim, você modela uma peça, o adolescente, o jovem, ele pega uma peça, ele modela, mas não é só aquilo. Existe um processo de modelagem, não é? Uhum. Não é só o modelar. Você precisa dominar técnicas, como existem formas de construir com barro. Então, é a partir dessa construção que a gente pode curar uma rachadura, por exemplo, não é? Então, assim, você pode modelar uma coisa assim, uma esfera, por exemplo, mas aí você precisa comprimir muito bem o barro, porque a rachadura é uma bolha que ficou ali dentro. Então, aquela bolha, quando a peça seca, ela vai rachar, porque aquele ar, ele vai querer sair, é físico, não é? O ar, ele vai querer sair. Então, ele vai sair, ele vai criar ali uma maneira de sair, né? Quando não é fora, na superfície, numa superfície que você deixa na atmosfera, quando não é na atmosfera, é dentro do forno, que também vai se criar fissura. Então, a primeira coisa mesmo é comprimir esse barro, não é? E aí, enfim, você também pode tornar uma peça oca, para que criando uma espessura dessa peça. Bom, eu poderia ter coisas aqui para exemplificar melhor. Mas assim, por exemplo, uma esfera você constrói, tem que comprimir muito bem esse barro. Então, assim, são técnicas, não é? Que isso vem mesmo de uma tradição milenar, porque, enfim, a modelagem com barro é uma coisa assim muito ancestral de tempos remotos da humanidade. Então, assim, as civilizações antigas já praticavam essas mesmas técnicas que os ceramistas contemporâneos constroem até hoje, né? Os indígenas, as civilizações egípcias, os indígenas de qualquer canto do planeta Terra. Então, assim, bom. A potência é justamente essa, né? É um material primitivo, né? Natural, orgânico. Então, assim, hoje você está trazendo para a gente uma perspectiva da arte, educação, né? Dessa importância de passar a técnica. O curso da gente também aborda um pouquinho a questão terapêutica, mas não é isso que a gente está abordando agora, né? Então, assim, até quando você traz essas referências mesmo já históricas, né? Do barro, com essa ancestralidade da gente. E aí me conta, assim, de o que é que vem na tua mente agora de referências mesmo, assim, seja de referências que tu gosta de trabalhar em sala de aula. Milão, não, eu acho que aconteceu alguma coisa, não percebi muito bem. Partiu tudo, volta um pouquinho. Então, estava falando aqui contigo sobre a questão das referências, né? Enquanto arte Uhum. educadora, referências que vêm para tu agora em mente, né? Seja de trabalhos que tu tenha feito em sala de aula, ou referências de agora enquanto artista, né? Hum? Pode falar. Ah, pronto. Não, as minhas referências, na verdade, elas. Caramba, eu não sei nem te dizer. Eu acho que a, a minha referência maior, assim, é a própria matéria. Assim, claro que eu visito trabalhos de outros artistas para saber como é que eles
produzem, mas assim, eu acho que eu vou falar mais do que mais me inspira agora nesse momento agora, porque Ótimo. assim, eu passei por um momento mesmo de experimentar a- todos esses materiais cerâmicos e agora eu estou mais num processo mais de produzir mesmo em si. Entendi. E aí a minha inspiração tá sendo o que a gente agora está vivenciando, sabe? Tipo, tudo isso da gente viver as coisas assim, distantes, sabe? Como é que é agora a busca desses meus materiais? O impacto disso, sabe? Não para a humanidade, mas assim, eu estou muito atenta à ecologia mesmo, sabe? Então, assim, eu estou muito atenta a isso, às questões ecológicas, à biodiversidade. Não sei, eu acho que a gente está vivendo esse momento de agora, não é? Tipo, de presos, de quarentena, um mundo plástico, uma coisa assim esquisita. Mas, não sei, eu acho que tem que sair alguma coisa daí, não é? Pra gente que tem amor pela vida mesmo e pelo fazer, sabe? Não sei, eu posso estar hoje E muito assim, já esperançosa, mas a gente eu já está que caminhando aqui para a conversa da gente, a gente já está caminhando para o teu fazer enquanto artista, né? Enquanto pesquisadora desse material. Então, até se você quiser comentar também essa tua passagem, né? Essa tua mudança mesmo de estar aí em Portugal agora, se tu percebe. É, enfim, conta um pouquinho da tua experiência mesmo, né? Enquanto artista, enquanto professora, como é que tá por aí? Conta pra gente. Pronto, como é que tá por aqui? Eu vou falar primeiro, assim, porque eu quero falar da realidade, né, também. Eu acho que a gente tá aqui, não é agora, porque o que é que foi que favoreceu isso? Eu acho que foi o estar em casa, não é? A gente tem que ficar preso em casa para a gente poder, enfim, repensar as nossas coisas. Então, assim, é como se fosse uma pausa, não é? Para a gente repensar. Então, assim, aqui em Portugal, a gente meio que passou já desse tempo de quarentena. A gente já voltou às atividades, não de uma maneira normal. É tudo de máscara, é uma coisa esquisita mesmo. Mas, assim, vamos nos readaptar, não é? Uhum. Então, eu acho que eu falei isso como um desabafo, na verdade, porque não respondo muito bem a pergunta. Então, Bom, vamos aproveitar esse desabafo, né? E aí, assim, enquanto artista e educadora, como é que tá aí o teu retorno para esse contato, né, social com alunos, ou a tua prática também? Tu deu continuidade em casa? É possível, né, essa prática aí? Como é que conta pra gente isso, então? pronto. Então, a minha prática como professora de cerâmica, né, de artes, de expressão aqui artística, ela mudou porque eu tive que diminuir a quantidade de alunos por metros quadrados, não é? E, enfim, máscara é obrigatório. Mas, assim, as coisas continuam normais, só um pouco sufocante por causa da máscara. E, tipo assim, para minha produção como ceramista, assim, não mudou muita coisa. Eu acho que só a demanda de pedidos de materiais, porque como passa, por exemplo, eu estou trabalhando agora com porcelana, que é uma coisa que eu ainda vou lançar por aí, mas assim, então para pedir a cerâmica não tem aqui em Portugal, não se produz aqui, tem que se pedir, então passa por muita alfândega, então assim, isso já é uma coisa, uma diferença, entende? Então assim, mas não mudou tanta coisa, é só nessa questão mesmo dos materiais, como é que chega até mim. Que mais? Então, Jé, para a gente começar agora a fechar, a concluir a tua participação aqui super especial, né? A gente iniciou a nossa conversa com a frase da potência do barro, né? E a gente vai finalizar com essa frase, porque eu achei interessante essa tua fala do sufocado, das relações estranhas.
E aí, como é que essa potência desse barro, como é que esse barro, ele te ajuda hoje, de repente, não sei, a passar por esse momento, enfim. Bom, Camila, então eu posso finalizar com essa questão da potência do barro no sentido dele ser prazeroso. Eu acho que é esse prazer mesmo, porque assim, tanto como uma memória afetiva, eu acho que o barro ele tem muito, porque quando a gente se aproxima do barro, não sei, mas assim, a maioria das pessoas quando criança brincaram, né, ali com a areia molhada e, enfim, já traz uma memória afetiva e desse prazer mesmo de construir, de estar ali, sabe, fazendo algo que se gosta. Eu acho que isso é crucial para os tempos de agora e poder compartilhar. Eu acho que a partir desses materiais eu posso compartilhar, não é? O aprendizado. É tipo Sim. isso. Então, a gente finaliza hoje, Jéssica, com essa tua fala que eu acho que, para quem está escutando a gente, é tão importante essa retomada, esse reencontro com o prazer, né, dentro de uma crise. E eu acho que a gente sempre tem que estar conectado com o que nos dá prazer, com esse sensorial que o barro provoca na gente. E essas memórias afetivas que são de criança, mas também são ancestrais, né? Sim. Então, eu agradeço muito a tua participação hoje, né? Cecília está perguntando qual é o melhor local para aprender. Então, Ceci, Jéssica respondeu de forma breve no começo do vídeo, ela falou um pouquinho da Federal, né? Mas como Jéssica falou, gente, a Calcário tá aí, vocês podem visitar, podem seguir. Se vocês Sim, tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar um direct para a Jéssica. sim, E eu com agradeço certeza. Não se acanhe, por muito. favor. Eu Obrigada, agradeço Camila. muito a sua participação e a gente se vê, se fala, certo? Sempre. Tá bem, para mim foi um prazer muito grande. E se quiser um segundo módulo live, estamos Sim, aqui. tá aí. Podemos Beijo. fazer algo diferente, não sei. Uhum. Mas aí também quem tiver alguma dúvida, qualquer, enfim, coisa queira me dizer, só me mandar um direct que assim eu respondo. Tá Massa. bem? Obrigada, tá, Jéssica? Beijo, Cheiro. Camila. Obrigada.